Acreditas que só gastando centenas de euros é que podes ter uma casa organizada? A internet fez-te acreditar que só comprando organizadores super caros é que tu podes ter uma casa prática, funcional e organizada? Eu venho desmistificar isso tudo neste vídeo. Se tu ainda não me conheces, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer desde 2021 e ensino-te como é que tu podes organizar e gerir a tua casa de uma forma mais prática e funcional para viveres uma vida muito mais simplificada. Neste vídeo vamos falar sobre como é que tu podes organizar a tua casa sem gastar muito dinheiro. Se tu caíste aqui de paraquedas e ainda não subscreveste o canal, clica aqui em baixo, subscreve o canal e ativa o sininho porque eu publico todas as semanas um novo vídeo para te ajudar a descomplicar a organização e a gestão da tua casa. Antes de nós avançarmos aqui para essas estratégias, eu vou partilhar contigo alguns erros que a maioria das pessoas comete e acredita em mim, eu também já os cometi, a grande maioria das minhas clientes também já os cometeram e são estes erros que muitas vezes fazem com que tu acabes por gastar muito mais dinheiro com a organização da tua casa. Em primeiro lugar é comprar o que quer que seja, quer sejam produtos organizadores, quer seja mais um item de mobiliário, o que quer que seja, antes de tu fazeres uma triagem e perceberes o que é que tu tens. A triagem, ela não serve só para tu descartares aquilo que tu já não usas, serve também para tu teres uma clareza muito maior sobre as coisas que tu tens e efetivamente aquilo que tu vais precisar de organizar. E é aqui que muita gente erra. Muitas pessoas têm uma noção na sua cabeça da quantidade de coisas que precisam de organizar e depois, efetivamente, quando vamos a colocar as coisas nos sítios, entendem que afinal aquele móvel ou aquela caixa que compraram não funciona e não é prática. O segundo ponto tem precisamente também a ver com não caber e não ser prático, que é ir às compras, comprar mais um item mobiliário, mais uma caixa, mais um produto organizador, sem medir o espaço, sem ter uma clara noção onde é que aquele item vai ser colocado, o que é que vai ser armazenado ali dentro e ter efetivamente as medidas do espaço que tu precisas de organizar, porque senão tu vais só comprar com uma ideia na tua cabeça sem efetivamente saber exatamente o que é que tu precisas. Eu sei que existem inúmeras lojas que têm estratégias de devolução muito funcionais, como é o caso do IKEA, que permite devolver as coisas em até 365 dias, e isto é ótimo, mas tu estás a ter outros custos que tu na realidade não estás a contabilizar, que é teres que ir à loja múltiplas vezes para fazer trocas, para fazer devoluções. Então, quando tu tens uma clareza maior, é muito mais fácil tu evitar cometer estes erros. E o terceiro erro tem a ver com comprar demasiados produtos organizadores, produtos que não estão adequados com a tua rotina, copiar ali uma coisa que tu viste na internet sem olhares para aquilo que funciona para ti e para o teu espaço. Isto é extremamente importante porque nós estamos só a copiar o que nós vimos e muitas vezes um produto ele está adaptado àquela casa, àqueles produtos, àquela rotina e não à tua. Então é super importante aqui primeiro fazer aquilo que eu digo múltiplas vezes dentro do meu curso gratuito, eu deixei o link aqui em baixo, que é fazer uma triagem, categorizar e só depois é que nós vamos pensar no que é que nós efetivamente podemos precisar em termos de produtos. E isto leva-me à primeira estratégia, que é não comprar nada. Quando nós não compramos nenhum produto organizador, nada disso, fica muito mais prático nós conseguirmos perceber realmente as nossas necessidades, as nossas rotinas, antes efetivamente de irmos investir naquilo que precisamos. Por isso, em primeiro lugar, super importante fazer esta triagem e rever aquilo que nós temos, perceber as categorias que nós temos, o que é que nós precisamos de organizar, descartar aquilo que já não precisamos e só depois é que nós vamos pensar nos produtos organizadores. Por isso é que eu digo muitas vezes que o meu guia completo de organizadores, ele está feito para complementar tudo aquilo que as minhas companhias já têm de mim, que é estratégias de organização em casa, e depois querem perceber quais é que são os organizadores que podem complementar essas estratégias, mas não é de todo aquele primeiro passo para tu organizares. O primeiro passo vai ser sempre triagem, categorização, por isso é que eu tenho um curso gratuito que te ensina esses primeiros passos para começares a organizar. E eu deixei mesmo aqui em baixo o link para tu começares, é super prático e tu consegues entender aqui
como começar a organizar a tua casa. Segunda estratégia, aproveitar o que tu já tens em casa. E eu tenho a certeza que se tu me acompanhas aqui, tu já és uma pessoa organizada. Tu és uma pessoa que gosta de organização, que gosta de ir comprar alguns produtos, que gosta de entender aqui estratégias para te tornares mais organizada. E então eu tenho a certeza que tu já tens coisas em casa, produtos organizadores em casa, que podem não estar a funcionar em determinados locais, mas podem ser muito práticos noutros. Por isso, aproveita aquilo que tu já tens. Uma caixa que se calhar tu tens aí de plástico na cozinha pode funcionar muito bem também na casa de banho, por exemplo. Um cabide que tu tens num determinado armário pode funcionar muito bem aqui para outro tipo de peça, num outro armário. Então faz aí também uma revisão daquilo que tu já tens em casa, aquilo que tu podes utilizar, reutilizar antes de comprar mais produtos. Terceira estratégia, esta também faz aqui parte do método de organização e companhia, que é categorizar, juntar semelhantes com semelhantes e definir um local para cada coisa. Quando tu fazes isto, tu resolves já uma série de problemas de organização sem teres gasto 1 cêntimo, porque isto é super prático, é super simples e tu em qualquer gaveta, qualquer armário que tu tenhas em casa, tu consegues criar categorias, juntar semelhantes com semelhantes e consegues definir locais, não só temporários em que tu vais pousar ali e ficar ali durante um período, não, definir locais definitivos para as coisas que tu tens em casa e isto não custa dinheiro nenhum. 4. Investir naquelas divisões que têm um maior impacto na tua rotina. Por norma, elas são os roupeiros, os quartos, as cozinhas, as despensas. Estas são aquelas zonas que nós precisamos que estejam organizadas e práticas e funcionais, muito com maior intensidade do que às vezes, sei lá, uma arrecadação ou uma garagem ou até mesmo às vezes os brinquedos das crianças. Então foca-te em olhar para a tua casa e perceber quais é que são aquelas divisões que mais te geram stress. Pode ser também uma casa de banho, uma despensa, uma cozinha, um roupeiro, uma determinada zona de roupeiro. Estas são assim as zonas principais que, quando são organizadas, têm um impacto muito positivo na rotina. E quando tu começas por organizar essas zonas e começas por categorizar, fazer triagem, definir aqui sítios para cada coisa nessas zonas, fica muito mais fácil ter uma clareza muito maior de quais é que são os produtos organizadores que tu depois precisas de comprar para te facilitar a manutenção da organização no dia a dia. 5. Optar por organizadores que funcionem a longo prazo e sejam versáteis. Isto é uma estratégia que eu implemento em múltiplos projetos de organização, partilho com as minhas clientes de consultoria online e até mesmo com as minhas alunas dentro do curso de obras, porque isto ajuda muito. Quando nós compramos produtos organizadores com uma única função, isso limita muito a nossa organização a longo prazo, limita muito a nossa rotina e também nos faz gastar dinheiro à toa. Porque quando eu compro produtos versáteis que eu posso utilizar em múltiplas zonas da casa, conforme a minha rotina vai mudando, isso dá-nos aqui uma possibilidade enorme de adaptar aquilo que eu já tenho em casa. Porque efetivamente esta é uma das regras que eu implemento nos meus projetos. Eu não quero estar a implementar uma caixa que ela possa só ser usada naquele armário, naquela divisão. Eu quero que haja esta possibilidade de daqui por um ano, se houver esta necessidade de uma manutenção, aquela caixa, se continuar a fazer sentido ali, ótimo. Se não continuar, ela pode ser usada noutra zona da casa. E por fim, não tentes fazer tudo ao mesmo tempo. A organização, ela é um investimento grande e isto aqui vai para 2 pontos, quer seja quando tu fazes a organização sozinha, quer seja quando fazes a organização com acompanhamento de um personal organizer. Ambas vão ser aqui um investimento e é muito importante aqui pensar que às vezes nós temos múltiplas zonas que nós queremos organizar, mas não é necessário nós estarmos a fazer tudo de uma vez, tudo num único mês, tudo ao longo de umas semanas. Eu digo isto até mesmo a pessoas que chegam até mim para a organização, para serviços da organização, em que elas já tomaram a decisão de fazê-lo com o meu acompanhamento, quer seja presencial, quer seja online, e muitas vezes as pessoas não entendem que
não é necessário fazer tudo. Podemos fazer tudo, mas ao longo de um determinado espaço de tempo, e isso vai ajudar-te a teres uma noção muito melhor das tuas necessidades, das tuas prioridades e até mesmo conseguires diluir este investimento que tu vais fazer ao longo do tempo. O mesmo se aplica quando tu fazes o processo de organização sozinha. Em vez de tu quereres, de um dia para o outro, mudar todos os cabides do teu roupeiro, comprar caixas novas para a tua despensa, começa por perceber aqui as tuas necessidades e ir comprando. E independentemente de tu escolheres fazer um processo de organização sozinha, de forma autónoma ou com um acompanhamento presencial ou online de um personal organizer, aquilo que eu digo muitas vezes às minhas clientes é exatamente isto, é que nós não precisamos fazer tudo de uma vez, podemos ir diluindo aqui o processo, quer seja o processo de organização em si, não precisamos organizar a casa toda assim de uma única vez, podemos ir fazendo ao longo dos meses, podemos ir avançando mais para a frente, e também os próprios produtos organizadores. Não precisamos de trocar tudo, podemos sim organizar com aquilo que já está aí em casa e depois ir implementando novas coisas, comprando novas coisas consoante vai fazendo sentido para o tempo. E isto também ajuda-te aqui a conseguires ter uma noção muito melhor do teu próprio investimento dentro da organização, porque a organização em si, ela não se precisa de gastar muito dinheiro com ela, porque uma triagem, uma categorização, eu posso só definir um período num dia, num fim de semana e fazer essa triagem, essa categorização, ok? Não é preciso gastar muito dinheiro a fazê-lo, é preciso sim haver aqui esta motivação e acima de tudo não é só uma motivação, é também uma disciplina em querer ter uma vida mais organizada, mais prática e mais funcional, porque efetivamente uma vida mais organizada, essa sim vai nos fazer poupar mais dinheiro, porque nós vamos saber o que é que nós temos, vamos evitar compras por impulso, vamos evitar aqui perdas às vezes de contas que nós tínhamos que pagar e não sabíamos onde é que ela estava, ou que um determinado documento que nós não sabíamos onde é que ele estava, por exemplo, ou até mesmo na nossa própria despensa. Vamos evitar comprar coisas que depois nós deitamos fora e desperdiçamos porque passaram do prazo. Então é importante aqui entender que a organização vai nos dar sim, muito mais tempo e vai-nos fazer poupar mais dinheiro, mas é importante aqui entender também que não precisamos de fazer um investimento gigante para que a nossa casa fique mais organizada. Começa assim por um primeiro passo, que é uma decisão de efetivamente dar o primeiro passo de querer ter uma vida mais prática, mais funcional e mais organizada. Porque uma casa organizada, ela depende de decisões que tu vais tomando ao longo do tempo e não necessariamente da quantidade de produtos organizadores que tu compras. Uma casa organizada, ela precisa sim de estar adaptada às tuas rotinas, estar adaptada àquilo que tu precisas, e muitas das vezes não precisas gastar centenas de euros para ter uma casa organizada, porque aquelas coisas que são realmente importantes na organização, que é a triagem, a categorização, a implementação de sistemas que tornam a tua vida mais prática, tudo isso tu não precisas de gastar dinheiro, precisas sim só de ir lá e fazer. E se tu não fazes a menor ideia de como começar, clica aqui em baixo, porque eu preparei 3 aulas totalmente gratuitas para te explicar como começar a organizar, e ainda tens acesso a um material bónus para organizar 30 zonas da casa em 30 dias, com apenas 15 minutos por dia. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.